Alô pessoal do Sala de Trânsito, tudo certo? Vamos para mais um vídeo falando sobre trânsito. Dessa vez, que história é essa que a partir de agora, se você cometer infração por excesso de velocidade, vai ter o seu direito de dirigir suspenso imediatamente. Tá sabendo disso? Aguenta aí que a gente já fala mais sobre essa história. Bom pessoal, antes de falarmos um pouco sobre essa questão de suspensão imediata do direito de dirigir, deixa eu só explicar para vocês de maneira bem breve o que é a suspensão do direito de dirigir. Aqui é uma penalidade prevista lá no artigo 256 do CTB, no rol das penalidades estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro e que de maneira específica tem suas informações mais detalhadas no artigo 261 do CTB. E também está regulamentado pela resolução número 723 de 2018 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Então, o condutor ele pode ter o seu direito de dirigir suspenso por dois motivos. Primeiro, se ele for cometendo infrações cuja pontuação decorrente dessas infrações sendo registradas em seu prontuário alcançarem um total de 20 pontos no período de 12 meses, é motivo de abertura do processo de suspensão. Se ele for suspenso, ele pode pegar um mínimo de 6 meses a 1 ano e, em caso de reincidência, de 8 meses a 2 anos, reincidência no período de 12 meses. A segunda hipótese de se ter habilitação suspensa é quando o condutor cometeu uma infração que preveja a penalidade de suspensão do direito de dirigir juntamente com a multa. Então aí, independentemente dos 20 pontos, o processo de suspensão vai ser instaurado. Atualmente nós temos 20 casos previstos no CTB, distribuídos em 12 artigos. Eu posso destacar aqui para vocês alguns deles, como por exemplo, dirigir sob influência de álcool, é uma infração que gera suspensão, recusar-se ao teste de alcoolemia, utilizar o veículo de maneira deliberada para perturbar, interromper ou restringir a livre circulação. Inclusive, nesses 3 casos, a suspensão é pelo período de 12 meses, em caso de reincidência em 12 meses dobra. A questão de falta de capacete na motocicleta, dirigir ameaçando o pedestre, são hipóteses que geram suspensão. Nesses demais casos, o prazo de suspensão é pelo período de 2 a 8 meses, em caso de reincidência no período de 12 meses, de 8 a 18 meses é a suspensão. Esses prazos eles foram alterados pela Lei 13.281, que entrou em vigor em 1º de novembro de 2016. Então, isso é a suspensão do direito de dirigir. Para que ela seja aplicada, é preciso que o condutor cometa a infração ou infrações, ele seja notificado, ele tem o direito de se defender, tem o direito de recorrer, enfim, tem assegurado o chamado devido processo legal e o contraditório em ampla defesa, que são princípios constitucionais que norteiam o processo administrativo de trânsito. Então, o detalhe, essa discussão surgiu nos últimos dias, quando o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela OAB em 2007, ou seja, há 13 anos, que é a DIN 3951. Essa ação direta de inconstitucionalidade, ela questiona o inciso 3 do artigo 218. O artigo 218 do CTB são as infrações de velocidade. Ele sofreu uma modificação no ano de 2006 pela Lei 11.334. Essa Lei 11.334 ela deu uma modificada na redação do artigo 218. Em especial, chama a atenção o inciso 3, que fala da infração de exceder o limite de velocidade em mais de 50% além do permitido. Só para dar um exemplo, imagine que você está num trecho de via, sendo dotado de fiscalização eletrônica de velocidade, tem lá o popular radar, a velocidade máxima é 50, você passou a 80, por exemplo. Então você passou a mais de 50% além do permitido. Essa é uma infração gravíssima, vezes 3, multa de R$ 880,41 e suspensão imediata do direito de dirigir, além da apreensão do documento de habilitação, que é uma expressão, enquanto medida administrativa, que sequer existe na legislação de trânsito. Então o Supremo Tribunal Federal julgou essa ação direta de inconstitucionalidade, o relator, o ministro Marco Aurélio, e ele entendeu que há de fato a violação a esses princípios que eu mencionei, o devido processo legal, do contraditório e ampla defesa. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes entenderam que se trata, na realidade, de uma medida acautelatória, uma medida preventiva, e os demais ministros acompanharam esse entendimento. Então, por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que esse dispositivo ele é constitucional, não há ilegalidade. Então, em tese, pode haver aplicação imediata da suspensão do direito de dirigir. Só que aí, o que é que muda na prática? Nada. Por quê? Vejam, imagine que você cometeu essa infração. Quem normalmente faz fiscalização de velocidade são órgãos que não é o DETRAN, como a Polícia Rodoviária Federal,
os órgãos executivos rodoviários, como o DENIT, o DR, que é assim chamado na maioria dos estados. Dificilmente o DETRAN faz esse tipo de fiscalização de velocidade. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque se o DETRAN se um agente de trânsito DETRAN lavrar um auto de infração que preveja a suspensão do direito de dirigir, então o que acontece? O DETRAN no único processo faz a multa e a suspensão. Se for outro órgão, então o outro órgão vai fazer o processo de multa, mas a suspensão compete ao DETRAN, porque ele é o órgão competente para aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, como se observa lá no artigo 22, inciso 2 do CTB. Então, se a PRF lavrar um auto de excesso de velocidade em mais de 50% além do permitido, quer dizer, como é que a suspensão seria imediata se o processo de multa vai ter que tramitar na PRF para depois chegar no DETRAN? Essas autuações ocorrem normalmente sem abordagem. Como é que um agente, na hora que não tem competência para aplicar a penalidade, ele só lavra o auto de infração, vai apreender o documento de habilitação como medida cautelar e suspendê-la imediatamente? Como é que isso é possível? Além do mais, o artigo 5º da Constituição Federal, especificamente em seus incisos 54 e 55, traz para a gente esses princípios que norteiam o processo administrativo. E o próprio CTB, no artigo 265, diz que a penalidade de suspensão do direito de dirigir só pode ser aplicada resguardado ali o direito de defesa do cidadão, no devido processo legal. E esse processo está regulamentado atualmente na Resolução 723 de 2018 do CONTRAN. Então os órgãos de trânsito vão continuar instaurando processo, notificando a abertura do processo, dando a oportunidade para fazer defesa. Então a decisão na prática, nós não vemos um reflexo ali, ou seja, uma mudança significativa. Vai continuar da mesma forma, a não ser que algum DETRAN, numa decisão tão inovadora quanto a do Supremo Tribunal Federal, nos surpreenda, o que tem que aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Mas de modo prático, fique tranquilo, ninguém aqui está defendendo infrator, estamos explicando a situação e tentando entender o teor dessa decisão, que foi recebida com estranheza por todos aqueles que atuam na área de trânsito. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas em tese não muda nada, é chover no molhado. Ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, deixa aí nos comentários, que a ideia é que nós possamos aprender todo mundo junto. Essas foram as informações desse vídeo. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.